Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para a aula de Sociologia desta semana, vamos trabalhar o seguinte tema: o trabalho capitalista e o seu modelo, assalariado. Como entender aí essa sociedade em que o trabalho está dentro e sob um sistema chamado sistema capitalista. Então, primeiramente, é importante a gente verificar alguns pontos para entender o sistema capitalista e a forma de trabalho que se inaugura a partir dele, através ali do trabalho assalariado. Então, no capitalismo surge a forma do trabalho assalariado, regulamentado por um contrato. Por isso que muitos que são contratados, eles são submetidos a um contrato aí de carga horária de trabalho, de funções a serem executadas, de produtividade, de eficiência e de uma série de direitos, mas também deveres. Nesse contexto aí do sistema capitalista, o trabalhador, por não dispor dos meios de produção, ou seja, instrumentos de trabalho, propriedades e terras, eles vão fazer o quê? Eles vão vender a sua força de trabalho em troca do salário. Ou seja, aí eles vendem a sua força de trabalho, sua inteligência e o seu tempo, passando maior parte de um dia dentro de determinado local chamado empresa, onde eles vão produzir. No final do dia, retornam para suas casas. O produto, então, do trabalho pertence ao capitalista, ao dono daquele capital, que se baseia na extração da mais-valia, a partir da exploração da força de trabalho aí dos indivíduos e do excedente do trabalho humano para a obtenção de lucro. Então, o que vem a ser a mais-valia? Mais-valia nada mais é que o que você produz ao mês, não só é suficiente para pagar o seu salário, como tem uma margem bem maior do que isso. Porque grande parte vai para pagar os fornecedores, dependendo da empresa e o produto com que se trabalha, mas também uma somatória de valor que fica como lucro para o dono da empresa. Isso é o que é um termo da economia, mais-valia, que subentende-se que o dono tem por direito ter o lucro. Você tem o seu salário e isso vai sendo ali uma associação combinada, consentida por você durante o contrato de trabalho quando você inicia e faz parte dessa empresa. Desse modo, podemos afirmar que o fundamento do sistema capitalista se encontra então na separação entre o capital e o trabalho. Ou seja, o trabalho é o que vai ser produzido, o capital é o que vai gerar a partir do momento que aquela produção vai para os mercados e do mercado gera renda, Gera ali o consumo por parte da população, gerando dinheiro, fazendo dinheiro, onde não só paga o funcionário, mas também paga-se fornecedores e há a dimensão lucrativa. Princípios, então, para entender um outro aspecto desse sistema capitalista, que é o da alienação. Vamos tentar entender o que seria essa tal alienação. Para compreender as relações de trabalho, alunos, na sociedade capitalista, é importante entender que esta forma histórica do trabalho tem como base ser de exploração. Ou seja, o patrão, muitas das vezes, ele vai se utilizar dessa exploração, dessa exigência do trabalhador, da força de trabalho dele, e cada vez mais exigindo que ele seja eficiente, competente e produza cada vez mais. E que não tenha controle pelo que é produzido. Por quê? Porque ele vai produzir apenas uma parte do produto. Vai passar na mão de vários funcionários em vários setores até que o produto final seja feito. Aí já gera a ideia da alienação e também exploração. Isso devido ao fato de o trabalho assalariado não ser apenas uma relação de compra e venda de força de trabalho, mas também estar no processo de apropriação dessa força de trabalho, permitida assim pela divisão do trabalho, que pode ser tanto um trabalho mais manual, quanto algumas funções que o trabalho passa a ser mais intelectual, ou seja, a pessoa não tem tanta atividade braçal, mas ele está usando o intelecto ali. Principalmente quando falamos de sociedade tecnológica, sociedade em que já mexe aí com o mundo digital. E é nessa relação de separação e dominação, alunos, que se pode entender o que é alienação do trabalho. Força de trabalho e trabalho, então, passa a ser coisas bem diferentes. Onde eu compreendo que força de trabalho é o potencial, é aquilo que você é capaz de produzir, que é a capacidade física e intelectual que homens e mulheres têm para realizar
Trabalho, oferecido no mercado de trabalho em troca de quê? Como a gente já falou, do salário. Já o trabalho tem uma outra concepção, já é a realização de determinada força, de determinada capacidade humana, física, né, e intelectual que todo ser humano tem, ou realização de força de trabalho. Tudo que você executa uma força e requer uma certa energia, algo que você está fazendo é trabalho. Agora, força de trabalho é a produção, é o potencial seu. Então, alunos, é um pouco dentro dessas questões que iremos estar estudando essa semana. Como entender aí o sistema capitalista e como que o trabalho passa a se tornar, no caso, assalariado em sociedade. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.